Epa, 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 paiê, epa, epa, oxalaê, epa, epa, oxalaê. Olá, amigos internautas da TV Saravá Umbanda. Estamos dando início a mais uma edição do programa Mediunidade e Umbanda. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Pai Silvio da Costa Matos, sou presidente e fundador da APEU, Associação de Pesquisas Espirituais Ubatuba, que fica aqui na cidade de São Paulo, na Zona Leste, no Jardim Catarina, precisamente na rua Romildo Finose, número 137. E para você que quer fazer um contato através do telefone, você pode ligar para 11 6911 4198, 6911 4198, ou então através do telefone 6724 9522, 6724 9522. O amigo internauta, o nosso amigo umbandista, poderá também fazer contato através do nosso site. O site da APEU é www.apeu.rg.com.br. Eu vou repetir: www.apeu.rg.com.br. Você pode fazer o contato também através do e-mail. Nós temos agora um e-mail, deixa eu ver se eu localizo aqui, um e-mail que bom, daqui a pouquinho eu localizo e passo para o nosso amigo internauta. Existe um e-mail que foi criado, que é também do nosso templo, para que você possa dar a sua opinião, buscar esclarecimento a respeito das suas dúvidas. Enfim, a APEU é um órgão que existe já há 27 anos, trabalhando sempre pela caridade em nome da Umbanda. Nós somos uma instituição de Umbanda branca e que visa tão somente a prática do amor, da caridade, da fé, do bom desenvolvimento do ser humano, enfim, tudo aquilo que possa elevar o indivíduo enquanto filho do Criador. E o nosso e-mail que eu havia prometido é cabocloubatuba.apeu@hotmail.com. Não tem BR, é .com. cabocloubatuba.apeu@hotmail.com. É só isso, tá? O nosso amigo internauta pode fazer o seu contato, e aqui na APEU nós também estamos com alguns cursos em aberto que daqui a pouco nós vamos comentar. Mas hoje nós temos uma visita muito importante no meio da Umbanda, que é uma das pessoas que eu aprendi a admirar pela sua simplicidade, pela sua franqueza, pela sua forma de ser e de ver a Umbanda, e também, quiçá, de conduzi-la, né? Porque essa pessoa, pelo seu jeito de tratar, traz assim, dentro de si, muita semelhança com a nossa forma de pensar. E eu fiz questão de trazê-lo para ser entrevistado
no dia de hoje, e com certeza os senhores irão gostar. Este nosso irmão, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para o senhor. Antes eu queria falar a respeito dessa obra, que é o livro O Arraial dos Penitentes, um romance que nós tivemos a felicidade de escrever através de um fenômeno mediúnico que se diferencia um pouco da psicografia. O nosso trabalho para que pudéssemos levar a termo essa obra literária, ele acontece através de uma projeção em tela mental. Existem alguns casos já, alguns registros a respeito. Por exemplo, a nossa irmã Ivone Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida, ela também escreveu através desse mesmo fenômeno mediúnico. Esse livro retrata a história do escravo Mukua Mukunda, um escravo muito espiritualizado, e que, trazido para o Brasil, naquele período terrível da escravatura, pela sua espiritualização, ele pôde dar ensinamentos e modificar interiormente muitas daquelas pessoas, aqueles personagens que conviviam com ele numa localidade chamada o Arraial dos Penitentes. Esse livro pode ser encontrado nas melhores livrarias do Brasil, ou então conosco, diretamente, ou com a própria editora Cristales. Vocês podem ligar para o 011 ou 11, aliás, 6911-4198 ou 6724-9522. Fale diretamente conosco que nós poderemos remeter esse livro, e tenho certeza, além do entretenimento que é natural nos romances, o senhor também estará adquirindo muito conhecimento, e isso estará ajudando o nosso irmão internauta a crescer espiritualmente, mediunicamente. Bem, vamos falar agora a respeito do nosso visitante. Está aqui comigo, no dia de hoje, o Pai Cícero. Pai Cícero, estamos aqui para bater um papo de uma forma bem descontraída, e eu gostaria que o nosso irmão falasse a respeito de todo esse seu envolvimento com a Umbanda, esse seu envolvimento com essa religião que, apesar de já estar aí em vias de completar o seu centenário, ainda é bastante incompreendida e, portanto, ainda não atingiu o patamar ideal para que ela possa se firmar como tal, como uma religião. Mas nós, o senhor e outros grandes amigos que a gente tem no meio umbandista, estamos aí com a nossa bandeira desfraldada para lutar pelo seu engrandecimento. Eu gostaria primeiramente de pedir a sua bênção, meu Pai. Oxalá nos ilumine a todos, que nós possamos fazer um programa bastante agradável. E gostaria de falar com os nossos irmãos internautas que este meu amigo, Pai Cícero, apesar da sua timidez, ele se dispôs a atender um convite meu. E aqui está. Nós vamos ficar bem à vontade, Pai? O negócio aqui não tem formalidades. O importante é levarmos o conhecimento para os nossos irmãos. Antes de tudo, eu gostaria de saber quem é o homem Cícero. O senhor fique à vontade, pode falar para o nosso pessoal aí, quem é o homem Cícero, antes de chegarmos ao sacerdote Cícero. Antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite, Pai Cícero. Sua bênção. Oxalá bênção. Deus abençoe a Umbanda, Deus abençoe a todos em religião. Eu sou o Pai Cícero, fundador do Centro Espírita União dos Orixás. Tenho 49 anos, sou um simples umbandista, casado,
presidente e fundador da União dos Orixás, que está situado na Rua do Orfanato, 1273, aonde se prega o amor e a caridade e respeito ao próximo. Ótimo, meu pai. O senhor disse que é casado, a sua esposa, qual é o nome da sua esposa? A minha esposa se chama Silvana, E também é colaboradora colabora da casa, colaboradora dessa tarefa e está na minha companhia há 27 anos. Tenho 2 filhos. Isso eu ia perguntar quantos filhos o nosso irmão tem. E o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Pernambuco. Pernambuco? Olha só que beleza. É, bem longe daqui, né? Bem longe, né? E o senhor exerce que profissão? Eu sou ferramenteiro. Ferramenteiro, uma bela profissão. Né? Sou ferramenteiro. Aliás, poucos são os que ainda sabem lidar com isso, né? Hoje em dia parece que é uma... Está tudo meio modernizado. E o senhor nasceu em que data mesmo? Eu nasci em 2/10/58. 58, né? Está aí com 49 anos, né? O senhor é de que signo? Eu sou Libra. Sou libriano. Muito bem, Pai Cícero, o senhor sempre foi um bandista? Ou professava uma outra religião? Conte pra gente como é que foi essa sua chegada na Umbanda. Então, na verdade, quando nós viemos da nossa terra natal, eu era criança, né? Então, praticamente eu vim de colo. E meu pai veio morar aqui, e automaticamente eu teria que vir com ele também. E com meus 14 anos, que já estava começando a trabalhar, na época já se trabalhava com os 14 anos na vida normal, né? E, na verdade, a gente conhece poucas pessoas que ingressaram na Umbanda por amor ou por vaidade, que na verdade 90% das pessoas que a gente conhece ingressou na Umbanda pela dor, vamos ser sinceros. Inclusive comigo, também assim, né? Acho que a maioria, né? Inclusive outro dia eu estava aqui nos seus trabalhos, eu vi o senhor comentando e eu falei, é estranho, né? Porque todo mundo ingressa na Umbanda desse jeito. Parece que o plano espiritual ele tem uma forma de chamar que se falar, se ele intuir simplesmente o indivíduo, ele não atende aquele chamado. Então tem que acontecer alguma coisa mais marcante. Esse é o caminho, né? Que nos faz mesmo buscar o início da nossa missão. Em que terreiro que o Pai Cícero iniciou? Então, meu pai. Que idade? Então, eu comecei 14 anos de idade, eu comecei a ter problema de saúde, chegava a ficar internado e chegou a ocasião dos médicos querer me abrir sem saber o que eu tinha. E a minha irmã frequentava um centro, um terreiro no Brás, na rua Silva Jardim, Centro Espírita Oxalá Guião. E esse terreiro era muito grande. E a minha irmã frequentava e eu doente, não conseguia trabalhar e faltava no serviço, vivia no médico. E minha mãe sempre falava, por que você não vai no centro com a sua irmã? Por que você não vai no centro com a sua irmã? E eu não dava nem importância porque eu era criança praticamente, né? Mas o senhor ainda lembra assim, quem é que encabeçava o terreiro? Nosso padrinho Sebastião Lucena, que Deus o tenha. Era um homem muito forte, muito rude, o centro era muito grande, o terreiro tinha 190 médiuns, era muito grande. E o nosso padrinho lá, ele era um homem muito severo, então era daqueles pai de santo que proibia leitura, proibia todo esse tipo de coisa. Para ele tem que ser o guia, então para ele tem que ser isso. Bom, aí nessa trajetória toda, um dia eu falei, vou no centro, porque de tanto minha mãe ficar cobrando, eu falei, vamos lá. E quando eu lá cheguei, nesse dia era uma sessão do Preto Velho. E a minha irmã estava... E lá nesse centro eles distribuíam fichinha, que era muito grande, a assistência era muito grande, a assistência era grande. E eu peguei a fichinha daquela entidade que a minha irmã cambonava. Que cada médio, cada entidade tinha um cambono, tinha o seu cambono. E naquele dia era uma gira de Preto Velho e a entidade que eu consultei com ela era Pai Belmiro.
Ele estava sentado no banquinho, eu ajoelhei na frente, né? E ele pegou nas minhas mãos e falou para mim, levanta, filho. Eu levantei, fiquei em pé. Só que nesse meio tempo, eu não sei o que aconteceu comigo, quando eu voltei a mim, eu estava com as duas mãos para trás e meu corpo formigava tudo. Meu corpo tudo formigando. E a minha irmã falava assim para mim, dá a mão pro preto velho. E eu não lembrava das mãos, eu estava com as duas mãos para a costa e eu não lembrava das mãos, né? E até que a própria minha irmã puxou as minhas mãos e com a hora que eu olhei nas mãos, estava com as mãos tudo torta, tudo esquisito. Meu irmão, que estranho isso, né? E aquele bendito preto velho, santo preto velho, ele me ensinou um remédio para não tomar 3 chazinhos de hortelã. Me chamou um cambono que era dirigente, quando começava a sessão, eles tinham um cambono moro, né, que tomava conta da sessão, e ele me encaminhou até o caboclo flecheiro da lua. Ele era o monitor da casa, pegou o flecheiro da lua, ele pegou na minha mão e falou, você precisa trabalhar. E aí eu regressei ali, foi o início, e aí foi o início de tudo. Mas o senhor praticava alguma outra religião antes? Nada. Era criança, né? 14 anos, eu estava na minha adolescência, né? 14 anos, porque assim, pelo menos um caminho já deveria ter. É porque meus pais eram católicos, entre aspas, né? Mas a gente ia na igreja. Eu estou estranhando, porque o pessoal no Nordeste costuma ser bastante religioso. Meu pai era muito religioso, como tem a sua origem no Nordeste, é até estranho que não tenha sido encaminhado. Mas e aí? Aí o senhor foi para a Umbanda, começou o desenvolvimento, esse teu relato já demonstra aí que houve uma espécie de uma incorporação, né? Eu falo que foi uma forma involuntária, porque você não esperava. Foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu não sabia como lidar com aquilo, e eu comecei a receber espírito de tudo para lugar. Eu recebi uma mediunidade que aflorou de forma descontrolada, né, indisciplinada. Realmente aí fica complicado, porque como eu costumo falar aqui nos cursos que a gente dá sobre mediunidade, quando ocorre de uma mediunidade aflorar de forma repentina, se não tiver rapidamente um trabalho de assessoria espiritual, de nós convocarmos as entidades incumbidas de zelar pela coroa daquele indivíduo, ele fica como um barco à deriva, né? Então pode tanto ser instrumento de comunicação de entidades elevadas, como pode também ser uma porta aberta para obsessores. Aliás, é o que é mais comum, né? Exatamente. Nesse terreiro, o pai permaneceu por quanto tempo? Eu fiquei no terreiro oxalagueando meus 14 anos até os 35 anos. Eu casei na Umbanda. Casou lá mesmo, na Umbanda? Eu queria saber se o pai Cícero também passou por outros templos ou foi só a sua escola? Casei na Umbanda, batizei meus filhos na Umbanda. E o nosso padrinho, ele já estava muito velho, e o centro era muito grande, e ele era daquelas pessoas que ele levava tudo na rédea. E um dia ele fez uma reunião e falou que não tinha mais como tocar o terreiro. E ele não confiava de dar o terreiro dele na mão de ninguém, ele preferiu fechar. Puxa, ele fechou o terreiro. É lamentável, porque fechar um núcleo de caridade simplesmente me permite aqui colocar por uma questão de capricho, né? Porque a Umbanda, ela não pode parar. Cada núcleo que surge tem que permanecer, é uma luz, tem que continuar iluminando, né? E aí o que aconteceu com todo esse pessoal? O senhor me disse que eram mais de 100 pessoas, né? Só para voltar um pouquinho atrás, o centro lá era dado como entidade filantrópica. Puxa, viu o poder que tinha aquilo, era a entidade filantrópica sempre reconhecida de utilidade pública. O terreiro é maravilhoso, é uma pena. Então, aí nesse meio tempo ele fechou o centro, e ficou todo mundo à deriva, né? Porque ninguém sabia que rumo tomar. Mas me permite interromper,
Nesse período que o senhor esteve lá, o senhor cumpriu todas as obrigações, eu se preocupava com isso? Não, porque no começo da entrevista, o irmão falou que ele achava que ninguém tinha que consultar livros, tinha que obedecer só a ordem do guia, né? Mas ele fazia o médio, Mas ele treinava o médio direitinho. Para ele tinha que ser médio. Então eu fui coroado, eu fui batizado na Umbanda. Então tudo bonito. Lá se trabalhava com ponto riscado, né? Exatamente. Nós vamos chegar lá. Assim, por exemplo, qual era a ramificação da Umbanda lá? Porque nós temos Umbanda de raiz, tem Umbanda Angola, tem Umbanda branca. No nosso caso aqui nós praticamos a Umbanda branca. Existe a Umbanda esotérica. Se você recorda, qual era o Umbanda branca? Umbanda branca. E o nosso ritual que a gente cultua hoje é o mesmo ritual de onde eu fui feito. É o mesmo ritual. A gente vê que tem assim uma certa semelhança, não digo assim no ritual como um todo, mas a forma, a filosofia aplicada no seu terreno tem bastante a ver com aquilo que a gente procura fazer aqui, que é típico da Umbanda branca. É um bando que nós conhecemos, né? E o sacerdócio do Pai Cícero, como foi que isso começou, como foi que isso se concretizou? Fala para os nossos amigos internautas, que são curiosos. Aposto que está todo mundo curioso para saber, mas antes da gente chegar até aí, o senhor perguntou para mim quando fechou o terreiro e o pessoal ficou à deriva. Tinha um rapaz que trabalhava no terreiro, era um excelente médico, tinha centenas de médicos bons lá, e juntamos um grupo de gente para montar um terreiro. Exatamente na mesma filosofia do Oxalá-Guiã. E esse rapaz se chamava Antônio Milani. Ele era antigo ele foi feito na casa, começou criança também na casa, e já tinha seus 25 anos, era um rapaz casado, e resolvemos abrir um terreiro. Com a mesma filosofia, e o nome se chamava Filhos do Oxalá-Guiã. Então fundamos o terreiro ali na rua Silva Jardim, no Belém. Era um excelente terreiro. E o pessoal que frequentava o Oxalá-Guiã passou a frequentar os filhos do Oxalá-Guiã. Porque lá, né? E o centro durou 7 anos. E o centro também era um espetáculo de centro. Só que por ironia do destino, o nosso pai de santo, acho que não estava ainda nos devido preparo para isso, desvirtuou de religião e o centro começou a ser tomado, né? Então acabou de nada. Novamente o pessoal aderiu, um barco aderiu. Fiquei uns 5 anos afastado da Umbanda, 5, 10 anos. E a nossa vida começou a virar de cabeça para baixo. Inclusive essa parte da história eu gostaria de nem responder as perguntas. Mas a gente pode sintetizar, como assim o caboclo Ubatuba, ele sempre ensina, né? Médium parado é jardim abandonado. A erva da minha veio, tomou conta da nossa vida. E em todos os casos, em todos os pontos, né? E eu fiquei 5 anos parado, comecei a ficar doente, tudo de novo. Cheguei a ficar internado, os médicos não descobriam o que eu tinha, comecei a frequentar o kardecismo. Só que eu não me encontrava ali. Eu não me encontrava no kardecismo. Fiquei uns 2 anos no kardecismo. A ponto que o meu ponto de loucura começou a chegar a tal tamanho que eu escrevi uma carta para o dirigente do centro onde eu frequentava, porque ele é muito grande. É impossível você falar com a dirigente. Escrevi uma carta para ela. Não demorou muito, ela na sua divina bondade, ela retornou e me mandou um telegrama, que era para mim ir lá no centro, procurar ela, que ela ia me atender, porque meu problema era obsessão espiritual. Esse centro é o Perseverança. Lá na Dona Guiomar. Na Guiomar. Eu fui enorme, né? Muita gente realmente. É muita gente. E eu fui até a Dona Guiomar, ela me atendeu e me encaminhou para ser tratado no Estrela da Paz, que é um bando que sustenta Perseverança. Conheço muito bem. Eu fiz o tratamento no Estrela da Paz, continuei frequentando Perseverança, tentei fazer curso de Perseverança, não me encontrava naquilo. Um dia aconteceu
vira-volta na nossa vida e eu tinha que voltar para a Umbanda, não teve jeito. Voltei para a Umbanda. Foi cobrado, né? Plano espiritual é assim. Voltei para a Umbanda, fui frequentar um centro de Umbanda, Caboclo, Lua Cheia, lá na Praça da Árvore. Jabaquara. E comecei a frequentar, nossa vida começou a se encontrar outra vez, a coisa nossa situação chegou no ponto de nosso casamento se acabar e nossa vida virou um tumulto, realmente. A coisa realmente foi grave. E foi aí que, graças a Deus, meus filhos regressaram na Umbanda também. Eles não conheciam Umbanda. Regressaram na Umbanda. Eu acho que tudo tem um tempo certo, né? E regressaram na Umbanda. E esse centro que a gente frequentava, acabou com a Cheia, ficava no terreno da mãe do dirigente, que era o pai Renato. Ficava no terreno da mãe dele. E um dia ela resolveu vender lá o terreno, que eu ia vender para uma construtora, não sei porquê. Mais uma vez, meu Deus. Piscina, aí faz mais uma vez, acabou sem. Puxa vida. Aí, a partir daí nasceu a União dos Orixás, né? Então, a respeito da União dos Orixás, eu vou pedir aos nossos irmãos internautas que nos aguardem um pouquinho, que nós vamos tomar uma aguinha e já estaremos de volta. Aguarde. Pois bem, meus amigos, falei que era rápido, estamos aqui de volta para continuarmos o nosso programa Mediunidade Umbanda aqui pela TV Saravá Umbanda. E para você que chegou agora no vídeo, eu sou o Pai Silvio, sou o sacerdote do Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba, e nós já estamos com o nosso tempo quase que esgotado aqui, temos uma entrevista, temos e-mails para ler, então eu vou ser um pouco mais rápido. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Ícone Editora, na pessoa do nosso querido senhor Luiz e da nossa irmã Socorro, a Ícone Editora que nos doou alguns livros para a nossa biblioteca. E a Ícone, o senhor pode encontrar na Ícone o livro também, o livro básico dos Ogãs, que é um livro escrito pelo Sandro da Costa Matos, que é o Ogã Alabê aqui da APEU. É pelo telefone 11 3392 7771. 11 3392 7771, ou também através do site www.iconeeditora.com.br. E vamos aqui ler alguns e-mails, porque são muitos os que nós temos recebidos, e-mails que vêm de todo esse Brasil e até de alguns outros países, onde as pessoas acompanham o nosso trabalho pela internet, e aquilo que for possível a gente responde muito rapidamente. O que não for, com certeza o telespectador receberá a sua resposta através de um e-mail de retorno. Esse aqui é do Roberto Ângelo Neto, que ele diz que tem interesse nos cursos que nós damos aqui na APEU. Eu gostaria de saber como ele faz para se inscrever. Olha, é muito simples, meu irmão Roberto Ângelo Neto. A inscrição é feita através do telefone 11 6911 4198. Aliás, eu gostaria de dar aqui um alô, que os telefones de São Paulo, capital, que começam com o número 6, estão
ser modificados. Provavelmente o prefixo será 2. Então é só substituir 69, 29. Muito fácil, né? Então, isso daqui a um tempo, porque a companhia telefônica ainda vai, por algum tempo, manter o mesmo prefixo. Então, é muito fácil. A inscrição é feita através do telefone ou também pelo nosso site, ou pelo e-mail, caboclobatubapel@hotmail.com. Temos um outro e-mail que veio de José Jimenez Filho. Esse é de São Paulo, ele fala a respeito, já conhece o templo do Caboclo Batuba, nossa casa aqui, elogia bastante, enfim, temos que correr um pouco, fala que aqui esse nosso irmão é de Ubatuba, aliás é uma irmã, Cleusa Maria de Carvalho, da cidade de Ubatuba. Ela gostaria de saber sobre o terreiro, sobre o Caboclo Ubatuba. Aliás, o nome da cidade desperta essa curiosidade, né? Mas não existe nenhum vínculo assim com relação à cidade de Ubatuba. O Caboclo tem esse nome porque foi o nome que ele recebeu no seu nascimento. Temos aqui um e-mail de Leandro, de Taboão da Serra. Temos um outro aqui da Lúcia, de Pilar do Sul. Temos um de nossa irmã Neiva, que é de São Paulo. Né? Nossa irmã está parabenizando a nossa instituição. Temos um e-mail de Glauco Moraes, de Jacareí. Um outro aqui de Márcio, de Piracicaba, que fala a respeito, né? Ele gostaria de orientação sobre a mediunidade consciente. Olha, isso tudo a gente procura esclarecer nos nossos cursos. Não tem nada para o nosso irmão ficar tão preocupado, assim, é natural. Temos aqui um e-mail que vem do nosso querido pai Edson Balan, do Templo de Umbanda Luz do Oriente, e ele fala a respeito da nossa dedicação, da semelhança, né, da busca, dos caminhos que a APEU escolheu para conduzir os seus adeptos. Enfim, aqui temos um outro também que fala a respeito de mediunidade consciente, uma pessoa querendo orientação, é a Cristiane Mota. Nossa irmã Cristiane Mota vai receber a orientação através de e-mail. Tem uma irmã aqui, Tereza Pereira, que essa é lá de Portugal. Ela mora nas proximidades de Coimbra. Também vai receber as respostas de todas essas dúvidas que estão sendo colocadas. Tem a nossa irmã Gabriela Ribeiro Almeida, que também gostaria de orientação. Aliás, essa nossa irmã está numa dúvida, né, se fica na Umbanda, se converte para as religiões evangélicas. E a nossa irmã Elaine Yara Carneiro, que é de Campina Grande do Sul, no Paraná. Nós vamos mandar as respostas, porque através do programa o tempo é meio curto. E nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Pai Cícero, grande amigo que eu aprendi a respeitar, a amar, não somente como pessoa, como um irmão, né, mas também como um sacerdote dedicado que ele é. Então podemos continuar o nosso bate-papo, né, Pai? Parece que o senhor tem uma correção a fazer a respeito do templo Oxalaguian, né? Eu gostaria que você me permitisse a correção. O Oxalaguian ficava situado na Rubino de Oliveira, no Brás. E o Centro Espírita Filhos de Oxalaguian ficava situado na rua Rubino de Oliveira, no Belém. Perdão, na Silva Jardim, no Belém. Aí que houve aquela confusão. É bom a gente retificar, porque pode alguém que
daquela época, que participou da casa, vai falar, não, mas o pai Cícero cometeu um lapso. Então, ainda em tempo, a gente está procurando corrigir as coisas. Pai, o seu sacerdócio, como foi que ele aconteceu? Como é que o senhor foi encabeçar um templo de Umbanda e essa responsabilidade tão grande que é de conduzir seres humanos, pessoas que chegam, a maioria com problemas, e o senhor ter que organizar tudo aquilo e conduzi-los todos para uma linha de pensamento, para uma conduta comum, de acordo com aquilo que era instruído pelo mentor Caboclo Tupinambá. Na verdade, o União dos Orixás, ele surgiu de uma maneira muito simples. Quando foi encerrado esse último terreiro que eu trabalhei, que era do Caboclo Lua Cheia, começamos a fazer algumas sessões na minha casa. E como a primeira sessão vai você, depois vai seu amigo, depois vai o amigo do seu amigo. Não havia um dirigente fixo. Não, o dirigente era os pais Cícero, só que os convidados que iam e a minha casa começou a virar centro. Na verdade, o senhor Tupinambá nunca pediu para mim abrir terreiro, nunca. Ele simplesmente falou que ele não queria que eu fizesse trabalho na minha casa, para mim procurar um terreiro para trabalhar. Porque ele estava muito certo, né? Juntamos uma meia dúzia, até brinco até hoje que éramos 6. E era uma novela, né? Éramos 6, Juntamos 6 médios de confiança e vamos fundar o União dos Orixás. Fundamos, procurei o lugar, o senhor Tupinambá foi até lá, deu as ordens como teria que ser feito, fez todos os assentamentos da casa, fizemos tudo como ele manda, como manda o figurino. No dia que foi inaugurado a União dos Orixás, ele falou que tinha muitas pedras para carregar, que uns iriam sem precisar e outros iriam porque teriam muita necessidade. Mas isso é comum em todos os terrenos, né? E graças a Deus ele rege a sua casa até hoje. Então, mas sempre foi no mesmo endereço? No mesmo endereço. Então ali foram feitos os assentamentos, os fundamentos de chão. Aliás, a respeito dos fundamentos de chão, eu venho pensando em produzir um programa para falar exclusivamente sobre isso, que é também uma das minhas preocupações, porque nós temos visto terreiros que surgem e fatalmente sucumbem por falta de uma estrutura inicial. Ficam como se fossem verdadeiras árvores sem raízes. E árvores sem raiz a gente sabe, né? A tendência é apodrecer e cair, não vai dar frutos. Justamente por falta desse conhecimento, da preparação do chão da casa e dos assentamentos como devem ser dispostos para que a vibração do orixá esteja sempre presente dentro daquela casa. Meu pai, eu gostaria, aliás, eu somente não, eu e todos os nossos amigos internautas, esses telespectadores que nos acompanham sempre, gostaríamos de saber quantos elementos fazem parte do seu corpo mediúnico. A União dos Orixás hoje ele se compõe com 25 médios aproximadamente. É uma turminha boa, né? Considerável. Tá bom. Porque comparando com o terreiro onde o senhor disse que teve a sua iniciação, parece ser pequeno, mas uma casa com 25 médiums já são 25 universos diferentes para que o senhor venha cuidar. Verdade. E a gente sabe que a quantidade assim, exagerada às vezes até atrapalha. É melhor um grupo menor mesmo, né? Que ele fica mais conciso, mais unido, menos diluído, né? E com as pessoas assim, mais obedientes, mais disciplinadas. Então, enfim, isso não tem que ser uma preocupação
primordial de dirigente nenhum. Aliás, os orixás nos enviam aqueles que são necessários. Exatamente. Nada acontece por acaso. E lá no terreiro, no centro espírita, União dos Orixás, quantos médiuns coroados o senhor possui dentro da sua ingira? Nós temos 7 médios coroados dentro dos orixás. Esses são os linhas de frente linha de frente que enfrentam qualquer trabalho, pode ser demanda. Se o Pai Cícero faltar, pode deixar o terreno na mão deles. Maravilhoso. Isso é importante. Eu tenho notado também que esse ritual da coroação, ele não tem tido aquele zelo que acontecia no passado. Porque o médium, para atingir ao ponto de ser coroado, ele tem que estar com a sua mediunidade muito segura, com um sincronismo quase que perfeito entre os seus canais, os seus chakras, né, a sua forma de ser, tem que haver uma reforma íntima, e, enfim, tudo isso para poder estabelecer um contato muito seguro com o mundo espiritual, de forma que as entidades se manifestem com segurança. Entidades que você pode confiar no que está falando, na orientação que está dando. E com certeza, todas as suas palavras são palavras que nos conduzem à nossa salvação, ou à solução dos nossos problemas. Por isso é importante, 7 médiuns coroados. Olha, o número 7 é um número cabalístico. É o que pensar, né, pai? Muito bom. E quantos médiuns têm desenvolvimento? O senhor se recorda? Na verdade, entre médios e carbono, a gente evita colocar pessoas dentro do terreiro que não tem a mediunidade. A gente evita isso, né? Então, tirando os médios que não estão coroados, tem aproximadamente uns 10 médios em desenvolvimento, 10, 11 médios. Mas que também vão ter a oportunidade de chegar lá. Sim, é o que a gente prega, paciência, o que a gente prega na casa, que a Umbanda, o Espiritismo em si é natureza, né? A natureza não adianta você querer obrigar ela a se manifestar. Exatamente. Tem sua hora certa, ela, né? Se manifesta de acordo com a sua própria necessidade. Exatamente. Então a gente não é uma coisa imposta. Aliás, a gente vê alguns médiuns, né, se desenvolvem muito rapidamente, e outros que às vezes ficam, e a entidade vem, só dá uma irradiação, assim, aquela irradiada, o médium distribui um pouquinho, e não acontece uma incorporação física. Isso denota que cada um tem o seu grau de elevação, seu grau mediúnico, e as entidades vão usando, é lógico, de acordo com aquilo que é suportado, ou suportável. Né? Eu queria também saber, pai, quais são os dias de atendimento assim, ao público? O senhor trabalha quantas vezes por semana atendendo o público? Vai muita gente? O União dos Orixás, quando foi fundado, a gente tinha sessão segunda e quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. O templo começou a aumentar muito e a gente ficou meio tumultuada a coisa. Resolvemos fazer sessão só de segunda-feira, a partir das 8h30. O nosso centro, conforme a gente estava conversando, é de um porte médio, e graças a Deus vai muita gente. A nossa assistência é bastante grande, porque graças a Deus temos médios de confiança. E para evitar que você saia de lá muito tarde, a gente distribui fichinhas. Se você chegar antes, vai pegar um número baixo, automaticamente você vai sair mais cedo. Se você quiser chegar lá 8h30 na hora de começar a sessão, você vai pegar um número alto. E não tem como você sair de lá cedo. Então, o Pai Cícero deve ter uma equipe só para cuidar do atendimento ao público, porque não dá para concatenar trabalhos dentro da Ingira e o público que está chegando e observar qual é o problema de cada um para direcioná-los de forma correta, cada um na entidade especializada. É um trabalho dinâmico, né? Os trabalhos da nossa casa a gente prega da seguinte forma: se você for a primeira vez em terreiro,
a gente te dá aquela fichinha para você passar com certa entidade. Se você se afinou com a entidade, na próxima vez que você voltar, você deve pegar aquela mesma fichinha, senão você tem direito de trocar uma ou duas vezes mais, porque na verdade todas as entidades são iguais, ninguém faz milagre, né? Porque a sua fé é do tamanho do seu merecimento. Mas tem as pessoas preparadas para isso. Um cuida da assistência, outro é cambono, vai cuidar das coisas para a entidade trabalhar. Um trabalho de equipe. Outro pessoal cuida da cantina, o seu Cícero, o pai Cícero, cuida da parte espiritual da casa, e aí a gente vai pega o fardo maior, né? Meu pai, e as giras de desenvolvimento, o senhor faz em dias separados, ou o desenvolvimento é feito ali aproveitando a estada das entidades na gira, né, através dos seus médicos? Como é que ocorre isso aí? A nossa gira de desenvolvimento é a última sexta-feira de cada mês. É fechada ao público, é só para os médios. Na gira de desenvolvimento a gente procura puxar todas as linhas da Umbanda. Todas as linhas da Umbanda. Começa com caboclo, depois corrente de Ogum, corrente de Xangô, depois puxa baiano, boiadeiro, marinheiro. Quando chega aproximadamente perto da 0 hora, é encerrada a gira, prepara-se o terreiro para virar a banda para a gira de Exu, que dura aproximadamente até 1h30 da manhã, que é para limpar o terreiro. Eu ia até perguntar, né, a respeito a virada de banda, quando é que ela acontece? Sempre na última sexta-feira do mês. De cada mês. Aliás, isso é corriqueiro, né? Aqui na APEU, porque nós gravamos o programa no Templo da APEU, aqui também nós trabalhamos com a esquerda na última sexta-feira do mês, um trabalho de caridade, porque são Exus de lei que se manifestam. Lógico que infeliz daquele que vier aqui com intenções escusas, porque o Exu, antes que a pessoa fale, ele já falou, né? Normalmente é assim, né? Exu não tem papas na língua. Meu pai, e quem é o guardião de esquerda do Centro Espírita União dos Orixás? Senhor Krakatoa. Como? Senhor Krakatoa, Exu Krakatoa. Especializado em quê? O seu Krakatoa, ele trabalha exclusivamente na mata. Ele trabalha? Bom, então ele deve trabalhar na vibratória do Exu da Mata, né? Exatamente. Exu da Mata, que aliás eu recebi um ponto cantado do Exu da Boca da Mata. Isso foi numa época aí que a gente fazia trabalhos diretos na mata, e ele nos ensinou como entrar na mata, como saudar aquele campo vibratório, porque as pessoas acham que a mata é só de Oxóssi, só de Ossan, só de Jurema. A entrada da mata tem os Exus, Mirandona, e ele me passou um ponto bonito, que aliás eu entreguei nas mãos do nosso querido Pai Elcio de Oxalá, que está para lançar um CD onde esse ponto será incluído. Ele diz assim: Exu da boca da mata, oi, dá licença, eu preciso passar, que eu venho saravá Umbanda, na aldeia da Jurema. Muito lindo, é um ponto bonito. Então esse Exu que cuida da tua casa, ele com certeza também trabalha na vibratória de um choque. Com certeza. E tem, assim, alguma coisa marcante desses trabalhos de esquerda, eu digo assim, em termos de pessoas que vêm com problemas que são atípicos, não aqueles normais, porque muita gente vem com problemas que às vezes ele mesmo poderia resolver, né? Quer entregar na mão do Exu, talvez por falta de uma confiança em si próprio. Mas existem casos que são marcantes, casos que a gente não esquece jamais e que pela intercessão de um desses Exus acaba sempre trazendo um resultado positivo. Tem algum caso que o senhor possa citar? Não ocorre, não me recordo. Isso aí
não vê o caso? Tem um caso, temos um caso de um senhor que frequentava a nossa casa e ele tinha um problema com a justiça, com a filha dele lá que colocou ele na justiça, não sei por via das contas, e ele era uma pessoa, mesmo ele sendo um bandista, ele era muito descrente. E o show só faltou jurar de pé junto com ele, que no dia lá estaria com ele, que ele ia ganhar a causa, e aquele negócio foi tão verídico, que quando ele voltou do fórum, ele falou pra mim, eu tenho certeza que ele estava lá comigo, e ele que fez isso pra mim, ele ganhou a minha casa. E o show falou pra ele, afaste o seu advogado do caso, que o seu advogado não presta. Não foi isso, afaste o seu advogado. Nos Exus, E a pessoa que foi acompanhar ela, fala na cara, né, pai? E a pessoa que foi acompanhar ele, inclusive a minha esposa foi com ele no dia do fórum, disse que o advogado dele era zero, o rapaz era zero, uma lástima. E ele voltou e falou, se não fosse o show, eu não tinha conseguido. Na nossa casa a gente prega da seguinte forma, o trabalho que é feito na sessão de atendimento ao público, e se tiver algum trabalho que seja algum trabalho que tem que ser passado para o Exu, eu pego uma autorização na secretaria e a pessoa vem no dia da gira de desenvolvimento e espera acabar a gira. Quando começar a gira, deixa o Exu atender a pessoa. A gente trabalha dessa forma. É bom porque assim também não banaliza, né? Porque tem muita gente tentando usar os Exus, embora eles não sejam entidades que se submetam, né? Mas tem pessoas tentando usar Exus para atender seus interesses mesquinhos. Perfeito. E a coisa tem que passar por uma triagem. Perfeito. Pai, a respeito da manutenção do templo, como é que é feito lá? Como que vocês conseguem suprir as carências, necessidades maiores daquela casa que, pelo que o senhor falou, atende gente demais, né? E deve dar uma boa despesa. O União dos Orixás, ele não cobra um centavo de ninguém. Graças a Deus. Maravilha. A União dos Orixás tem uma sociedade entre médiuns, e aonde cada médium paga um X de valor. Se você puder pagar, nós não perguntamos se você pode pagar ou não. Nós não teremos que ninguém tire da garganta para pagar o centro. O União dos Orixás tem a parte da sociedade dos médicos, paga mensalidade. A União dos Orixás tem a sua própria cantina, que graças a Deus flui muito bem. E a União dos Orixás se mantém com isso. De vez em quando também fazemos também. Domingo, desculpe, eu vou explicar. Nós fazemos 3 eventos por ano. Nós fazemos um churrasco no começo do ano, que vai ser agora 26 de abril. Depois nós fazemos festa junina, que nós fazemos festa julina, né? Porque junho. E no último, em novembro, nós fazemos o último churrasco do ano. Que esse último churrasco de novembro, graças a Deus, foi um espetáculo. Porque a União dos Orixás tem uma área boa para se fazer eventos, e nós convidamos uns amigos nossos que são lá de Arujá para eles cantar para a gente. E o pessoal, eles não canta pagode, eles cantam samba. E graças a Deus foi muita gente. E graças a Deus arrecadamos um bom valor. Isso é importante. E eu vou antecipar um negócio para o senhor. A União dos Orixás, se Deus ajudar e der saúde para o Pai Cícero, em 2 anos a União dos Orixás compra sua sede própria. Se Deus quiser. Aliás, todo mundo tem que pensar e ir para frente, né? Se tivesse que andar para trás, é caranguejo. Pai, além das atividades religiosas, dessa parte, eu gostaria de saber se existe algum trabalho assim, de cunho social que é feito pelo União dos Orixás, atendimento a pessoas carentes, campanha de agasalho, enfim, coisas desse gênero. Infelizmente não temos nada ainda de serviço social, e a gente estamos sendo cobrado todo dia disso. Geralmente a gente volta e meia comenta sobre isso, porque as pessoas pensam que fazer caridade é ir no terreiro, trabalhar 2 horas, bem do pró e ir embora para casa. E não é assim, né? Então a gente trabalho continua além dos limites físicos do terreiro, né? Infelizmente, por enquanto nós não temos, não é um trabalho social, mas não caiu no esquecimento e nem vai cair, porque o sonho do União dos Orixás e o sonho do Pai Cícero é ter uma ONG. E se Deus não me levar desse plano carnal, eu vou ter uma ONG para cuidar de criança abandonada. Quando se quer,
basta perseverar. Pai, agora já é uma pergunta assim, uma curiosidade. Eu tenho notado que hoje em dia, a gente que já está há muitos anos na Umbanda, eu já estou aí nessa jornada há 46 anos, né? 27 anos à frente da APEU, e a gente visita muitos templos. Eu tenho notado que existe uma gama imensa de casas que dentro da Angira existe um piso vitrificado. Eu tenho questionado como que esse pessoal faz para realizar alguns trabalhos especiais que exigem o solo. Por exemplo, o ponto de fogo, né? Ponto de fogo, algumas velas que devem ser acesas em locais adequados, onde existe uma energia vibrando, enfim, são vários os preceitos, vários os trabalhos que devem ser realizados no solo dos terreiros. Eu gostaria que o irmão falasse a respeito dessa modernidade, o ponto riscado, o ponto de descarrego. Como é que vai realizar um ponto desse, o piso não é adequado? O senhor acha que isso aí é fruto da vaidade? Porque tem pessoas que se preocupam em ter um terreiro bonito. Ele não está preocupado em ter um terreiro ativo, efetivo, que é um terreiro bonito. Se isso é uma nova diretriz que está sendo encaminhada pelo plano superior e está sendo abolido esse tipo de trabalho, o que o senhor acha que pode ser? Eu, particularmente, eu sigo a Umbanda que eu aprendi, onde se queima pólvora, onde se acende vela. O Senhor Tupinambá, na sua eterna sabedoria, ele queima, o nosso terreiro é de piso. E a parte onde fica o público não é piso, porque por necessidade do crescimento do terreiro, fomos obrigados a aumentar o terreiro. Quando tem trabalho de pólvora, raramente que vai as pessoas que não citei antes, que vai para a gira de Exu, esse trabalho é feito na assistência, porque se tira os bancos e é feito lá. Mas quando tem trabalho que se necessita fazer dentro do terreiro, o Senhor Tupinambá queima pólvora ali e ele faz todos os rituais que manda a Umbanda. Porque Umbanda forte não é terreiro de piso brilhando, não é nada disso. Umbanda forte é Umbanda simples, Umbanda humilde, não querer ser melhor do que ninguém, não pôr a beleza dentro do seu terreiro. O Espiritismo não precisa de beleza, o Espiritismo precisa de honestidade. Aliás, não precisa de beleza física, mas precisa da beleza espiritual. Perfeito. Enquanto a gente estiver preocupado com esse lado que alimenta só o nosso ego, com certeza nós estaremos criando barreiras para o sucesso da nossa proposta. Então eu tenho observado esses terreiros, né? Meu Deus do céu, como que eles fazem? Como que faz um ponto de fogo? Como que o guia risca um ponto? Né? Então a entidade pede uma pena quando há necessidade, porque ponto riscado não é um desenho para se brincar, aquilo só é firmado quando realmente existe uma necessidade. E tem terreiros que não firmam o ponto. Na sua casa, como é que é feito? Ponto riscado. Como todas as entidades lá, caboclo, trabalham com ponto riscado. Então, como não tem como riscar no chão, porque nesse caso o ponto apaga, é feito numa tábua. Se fornece a tábua para cada entidade, porque ali está a identidade do guia, né? Exatamente. Então nós trabalhamos com ponto riscado. Os fundamentos do terreiro nós quebramos o piso. Mesmo sendo piso, quebramos o piso para fazer o assentamento do terreiro. Fundamento de chão é terreiro. Aliás,
Outra coisa que eu tenho tido uma preocupação são esses terreiros que funcionam em laje, né? Porque o próprio nome diz terreiro, né? Terreiro, tem que estar junto à terra. E esse pessoal que toca nas lajes, eu estou curioso para saber como é que eles fazem essa parte dos fundamentos de chão, como que eles interligam uma coisa com a outra, né? Tem que ter uma resposta, porque isso também não desmerece a casa. Tem casas bem boas que funcionam em templos de laje. Mas deve haver aí uma raiz que eu desconheço, e eu, como um pesquisador, um curioso, até hoje eu vou atrás. Eu vou atrás porque eu sou ferrenho nesse tipo da obtenção do conhecimento. Pai, eu queria saber, assim, lá no teu templo, o senhor costuma realizar obrigações, reunir o pessoal para fazer obrigações no âmbito da natureza, ou como é que é? Ou é só no terra? Não, fazemos todos os festejos que a Umbanda manda. Fazemos festa na mata para o Oxóssi, onde a gente vai uma semana antes, eu preparo o terreno, e na semana seguinte a gente leva todo o terreiro para trabalhar. Onde se trabalha com caboclo, se faz oferenda para Oxum, se faz oferenda para Iansã, se faz oferenda na pedreira para Xangô, se faz oferenda para Oxóssi, se agradece tudo aquilo que os caboclos deram para nós durante o ano, e se não deu porque a gente não merecemos, né? E não é trabalho cansativo, tem hora para começar e tem hora para terminar. E esses trabalhos assim, o senhor costuma fazer com todo o corpo mediúnico, pequenos grupos, ou como é que é? Porque tem alguns trabalhos que não dá para levar o corpo mediúnico todo. São trabalhos que, por exemplo, numa pedreira, às vezes oferece um certo perigo. Então tem que ser algumas, eu não sei como é que funciona lá. Aqui a gente escolhe alguns médiuns, não por questão de privilégio, mas por questão de segurança. Sim. Porque uma das nossas funções é zelar também pela integridade física dos nossos filhos de santo. O nosso trabalho é levar a pessoa sã e trazer sã, né? Trazer sã. Então, o lugar, quando é trabalho que eu tenho que fazer, seu Cícero ou seu Tupinambá escolhe os médicos que ele quer que vá, vai só aquele grupo. Nós fazemos uma festa nas matas no mês de junho. A festa de Oxóssi nós fazemos dentro do templo. No mês de junho nós vamos para as matas fazer uma festa nas matas, para os caboclos. Então aí vai todo o corpo mediúnico. Eu vou uma semana antes, preparo o local, firmo o terreiro. Na semana seguinte nós vamos voltar ao terreiro trabalhar. Quando é trabalho de cachoeira, não, pode falar, pai. Quando é trabalho de cachoeira, que seu Tupinambá manda seu Cícero exclusivo eu fazer, já teve trabalho dele sozinho, não queria que levasse ninguém. E nós temos outro trabalho no centro que uma vez cada 30 dias, ultimamente nós estamos meio relaxados com isso. Ele separou alguns médios para me levar os médios na cachoeira para lavar a cabeça dos médios e ele escolheu o médio para lavar a minha cabeça, médio feito por ele. Então agora quando eu estou muito atarefado, nós deixamos um pouco para lá, mas eu não tenho esse ritual no terreiro. Mas e os trabalhos agora, uma coisa curiosa, na Calunga Menor, ou seja, no cemitério, porque por mais que as pessoas tentem evitar o cemitério, nós não podemos deixar aquele campo relegado ao segundo plano. Ali nós sabemos da vibração que tem nosso grande mestre, o Mulu, o Baloaí, nossa mãe Iansã, enfim, do lado de fora, o Gumegê. O senhor faz trabalho sozinho também? Eu tenho trauma com o cemitério. Eu não vou no cemitério sozinho. E eu lhe digo mais, se eu medo, eu não gosto de quem morreu.
Eu gosto de quem é vivo. Isso é interessante. No cemitério, ele falou, o maior número de pessoas possível para mim melhor. Vou lhe contar uma garantia ali. Vou lhe contar um caso que aconteceu. Nós fomos no cemitério, foi eu, a minha esposa, foi a mãe pequena do terreiro e foi mais uns 3 médios. Nós fomos num cruzeiro, acender vela. Cheguei lá, acendi as velinhas, fiz minhas de novo, ofereci para quem tinha oferecer, viemos embora. Na saída da calunga, eu como pai de santo tenho que sair por último. Coloquei todos os médios para fora. É igual o capitão, porque foi o último a abandonar o navio. O seu serviço para sair. Na hora que eu estou saudando a porteira do cemitério, me passa um grupo de gótico. Se eu só fosse o coração, tinha morrido. Porque eu segurei na mão da babá, enxu, salve sua boca, os góticos como enxu. Os góticos começaram a rir. Tinha um médio de nossa época, não faz isso, não enxu não, é gótico. E eu juro pro senhor, aquela hora parece que o João sumiu do meus pés. Arrepiou tudo. Os caras tudo vestidos com aquelas capas pretas e vermelhas, eu falei, enxu, vem de bando. Vem de bando, aí falou, uma legião. É interessante, né? A Umbanda tem seu lado, tem o lado sério e tem o lado hilário também, que nos ajuda a descontrair, né? Porque na hora é causa medo, mas depois é motivo para bastante. Esquece até que você tem orixá do Mas Cícero, e sacramentos lá na União dos Orixás, batismos, casamentos, você realiza também? Realizamos. Realizamos recomendação de morto, pessoas que desencarnam, nunca lhe chamaram assim para... Não fez, a União dos Orixás nunca fez, e não estamos livres de ser chamados um dia, mas por enquanto não fizemos ainda. Batismo na União dos Orixás a gente faz no sábado de Aleluia, onde é feita uma festa para Jurema no sábado de Aleluia, começa meio-dia. E nesse dia é separado um horário para se fazer batismo. O Centro Espírita União dos Orixás está afiliado a alguma federação ou é um órgão que funciona assim de forma independente? Não, a União dos Orixás ela abriu uma empresa. A União dos Orixás abriu uma empresa com estatuto, com CNPJ, com inscrição, com tudo. É um órgão independente, né? Então nós não estamos filiados a ninguém. A União dos Orixás caminha com as próprias pernas. Esse pouco tempo chegou só, acrescentando mais um papo, esse pouco tempo foi um fiscal lá, exigiu que a gente colocasse extintor, e o centro está totalmente dentro da mana, está totalmente igualzinho. A única coisa que pediu foi porque nós colocamos extintor no centro. Isso é importante porque se trata da preservação da vida e nós temos que oferecer segurança para aqueles que vêm em busca de uma palavra, de um socorro, de uma cura. Pai, e com relação a esses eventos que têm ocorrido por aí, o senhor recebe muitos convites para visitar outros terreiros, para participar de congressos, enfim, esses eventos que são comuns da Umbanda. Sim, na verdade a União dos Orixás, nesse pouco tempo de vida que tem, mas graças a Deus já está bastante conhecido e a gente recebe muitos convites. E eu queria pedir perdão para as pessoas que nos convidam, que às vezes a gente não vai, não é porque a gente não gosta, não é porque a gente não quer participar, é falta de tempo, porque a vida do Pai Cícero é muito corrida, é muito difícil. Então me perdoe as pessoas que me convidam e se a gente faltar, nos perdoe, por favor. É porque às vezes, também acontece comigo, né? Fica difícil conciliar a nossa vida particular, né, com a nossa atividade sacerdotal. Os compromissos são muitos e a gente vai procurando encaixar, né, de acordo com as possibilidades. Eu gostaria de fazer mais uma perguntinha aqui a respeito da Umbanda. A Umbanda está aí prestes a comemorar o seu 100º aniversário de fundação pelas
diretrizes determinadas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, e isso vai acontecer no dia 15 de novembro, em Douro. Eu gostaria que o Pai Cícero me dissesse o que o senhor acha que ainda está faltando na nossa Umbanda. A Umbanda está faltando humildade. A Umbanda está faltando alguém pôr na cabeça de alguém que somos todos iguais. A Umbanda está faltando um julgamento digno, porque condenaram a Umbanda sem nem sequer julgá-la. Não teve o direito de ser julgada. Condenaram a Umbanda. A Umbanda é religião perfeita. Para quem é umbandista, para quem quer crescer materialmente dentro da Umbanda, infelizmente acabam com a religião, né? Exatamente. Então, eu também penso assim, que alguns elementos, né, buscam desvirtuar os objetivos, as metas. Para que a Umbanda foi fundada? Foi para dar boa vida material aos indivíduos, ou foi para dar uma boa vida espiritual? Eu acho que a espiritual é mais importante, porque ela é eterna e a vida material é transitória, né? Hoje, aliás, eu tenho dito, pai, que ninguém é dono de nada. As pessoas se preocupam em ajuntar bens, propriedades, depois morre, fica tudo aí, né? Ninguém é dono de nada, tudo é emprestado por Deus. A Umbanda ainda tem um defeito, que algumas pessoas que ainda são adeptos da Umbanda, as próprias entidades, eles colocam como propriedade deles. É meu caboclo, meu Exu, meu preto. Eu não tenho caboclo, eu não comprei caboclo, é o Senhor Tupinambá, é o Senhor Exu do Toco, seu Krakatoco, assim que e é isso que a gente prega no nosso terreiro. Você não tem caboclo, você não comprou caboclo, você não plantou um pé de caboclo. Agradeça a Deus que Deus te deu um mentor para te guiar. E isso é uma das observações que todos nós temos que raciocinar a respeito. A Umbanda não é dona de ninguém. A Umbanda não é dona de ninguém. Você veio para ela por uma opção. Ela não te laça para vir. Aliás, aqueles que vêm pela dor também não são trazidos para a Umbanda por uma obrigação. Não, esse é um compromisso que já foi assumido antes dele nascer. Exatamente. Só que a nossa mente vem apagada, né? Nós não temos como lembrar, mas a nossa vida, o nosso envolvimento no dia a dia vai mostrando que esse é um caminho que nós escolhemos. Então chega um determinado momento e você tem que entrar. Da mesma forma que todos nós nascemos, crescemos, um dia casamos, constituímos família, é um caminho natural. Pai, nós estamos estourando mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente a respeito desses cursos. Tem muito curso hoje colocado à disposição dos umbandistas. Eles são úteis, eles confundem ainda mais. Qual, na sua visão, qual tem sido a utilidade desses cursos? Para que estão servindo? No meu modo de ver, no meu modo de pensar, os cursos que são dados hoje são muito bons. Desde que não se cobre, desde que se dê gratuitamente. E tem curso que é tudo aquilo que você esperava. Tem curso que não é. Mas nada nessa vida é só ruim, não é? Tem o seu lado bom também. Então, se você faz um curso, se o curso que você fez não é tudo aquilo que você esperava, não está dentro da sua expectativa, mas alguma coisinha de bom sobrou. Então, é isso que a gente faz. Então, você separa aquele que você acha, para mim não serviu. Mas isso serviu, isso eu vou pegar na minha casa, porque serviu, eu acho bacana. Eu acho bom o curso, eu acho bonito. Pena que cada um quer puxar, desculpa o português, a brasa para debaixo da sua sardinha, né? Na verdade, a Umbanda seria uma coisa que deveria ser igual para todos, né? Mas é bom, eu gosto do curso. Não faço mais, porque infelizmente eu estou naquela mesma situação dos convites que já me fez antes. Não tenho tempo para isso. O importante é a gente, ao invés de ficar se ater aos pontos conflitantes,
pegar aqueles que são comuns a todos, né? Que vamos fazer bom uso. É verdade. Pai, foi um prazer imenso a gente poder estar aqui batendo esse papo gostoso, descontraído. O nosso amigo telespectador percebeu que foi uma entrevista bastante informal, bem à vontade. Tivemos aqui até os momentos para a gente descontrair, dar risada à vontade. É uma história, eu tenho certeza que o senhor não vai mais esquecer. Então, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, tivesse alguma mensagem para passar para os nossos irmãos humanistas, nossos irmãos internautas que nos assistem. E, antes de mais nada, eu já quero agradecer e pedir a sua bênção. Mais uma vez, a bênção do nosso grande Pai Tupinambá, e que Oxalá possa permitir que haja sempre essa união, não somente no nome, Centro Espírita União dos Orixás, mas também união daqueles que participam da Umbanda, como dirigentes, como irmãos, como filhos de Peiba, enfim, como ovelhas que participam, todos de mãos dadas em busca de um ideal, que é o ideal da fé e, acima de tudo, do amor. As suas considerações. Antes de tudo, que Oxalá nos abençoe. Que Oxalá abençoe a todos os adeptos da Umbanda. Que Deus proteja aqueles que não são adeptos da Umbanda. Para os nossos irmãos umbandistas, plante flor para não colher espinho. Se você não é umbandista, que o seu dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Se não for melhor, que seja pelo menos igual ao de ontem. Não sofra antes, porque às vezes a dor do sofrimento, a dor antes do sofrimento é pior do que a própria dor do sofrimento. Então espere o sofrimento chegar para você sofrer. Não sofra para não sofrer duas vezes. Deus ilumina a todos, Deus proteja a todos. Então, meu Pai, mais uma vez, meus agradecimentos ao senhor, à senhora, à jovem, enfim, a todos vocês que nos prestigiam sempre que nos colocamos diante das câmeras para apresentar o nosso já tradicional programa Mediunidade e Umbanda aqui pela TV Saravá Umbanda. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo Manuel Lopes, que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui falando com todos os senhores a respeito dessas coisas e todo esse envolvimento da nossa querida sagrada religião. Caboclo Ubatuba nos ilumine a todos, ilumine aos senhores, ilumine ao meu convidado, enfim, a todos aqueles que participam desta casa, e deixe sobre nós o seu iluminado axé.